os cavalarianos, trazendo a temática, saudando todos os participantes desse desfile. Vem em seu caminhão essas prendinhas que são o orgulho do Rio Grande, o orgulho do piquete Quatro Cantos. E ali estão chegando eles, o CTG Lanceiros da Zona Sul, que foi fundado em 1º de setembro de 1979. E seu patrão é o Fernando Soares. O projeto é Lida Campeira. O lema: de lança firme na mão, cultuamos a tradição. Esse é o CTG Lanceiros da Zona Sul. E vem vindo ali esse homem campeiro, artístico, um gaúcho completo. Com os dois filhos. Pai com os 2 filhos. O Cuca, esse tradicionalista, que é o orgulho nosso pro Rio Grande, por Lanceiros da Zona Sul. Orgulho pros teus filhos, Cuca, trazendo a pata de cavalo. O orgulho de ser do Rio Grande e bater no peito. Eu sou do Sul. E lá de Morungava, o patrão Volney. 38 da Polícia Federal. Esse é o piquete que está iniciando no palanque oficial o seu desfile. Foi fundado em 28 de agosto de 1989. Seu patrão, Elmar Braga Fernandes. O projeto, o Shark, no século XVIII. Piquete 38. Piquete 38 da Polícia Federal, aproximando-se então do palanque oficial aqui no desfile do dia 20 de setembro. E vem vindo ali o piquete Querência do Peão, lá de Itapuã, Viamão, fundado em 11 de novembro de 97. O patrão é o Fabiano Maestre Soares. Traz o lema Sem Tramela. Piquete Querência do Peão. O projeto O Cavalo Tátria Encília. E o lema Sem Tramela por amor à tradição, criamos o piquete Querência do Peão. Este é o piquete Querência do Peão. Suas prendas, prendinhas, peões. Piquete Querência do Peão. Se chegando ao palanque oficial, o CTG Sinuelo da Querência de Porto Alegre. CTG Sinuelo da Querência foi fundado em 21 de dezembro de 1988. O patrão, Manuel Paulo da Silva Ramos, e tem como projeto Eu Sou do Sul e Suas Diversidades. O lema é: defendemos com honra a tradição e a liberdade de um povo. Esse é o CTG Sinuelo da Querência. E carregando a bandeira do CTG Sinuelo da Querência, Alexandre Ramos, esse grande homem campeiro tradicionalista, sempre acompanhado pela sua família e pelos filhos, trazendo os cavalarianos do CTG Sinuelo da Querência. E iniciando o desfile na avenida, o CTG, o Piquete Batecasco, daqui de Porto Alegre. Piquete Batecasco foi fundado em 15 de maio de 1992. O patrão é o Luiz Fernando Souza de Andrade. Seu projeto, damas, domas e manejo de cavalos. As damas vêm a cavalo também na avenida. E o seu lema: no bater dos cascos cultivamos a tradição. Piquete Batecasco. Piquete Batecasco trazendo a presença da mulher gaúcha, nesse orgulho de sermos o Rio Grande, de bater ao peito e dizer: eu sou do Sul. Piquete Batecasco. Peão Dalmiro Lopes, trazendo ao lombo do cavalo a emoção de ser deste Rio Grande que amamos tanto.
E vem vindo, Elomir Malta, o piquete Aliança Gaúcha. Piquete Aliança Gaúcha foi fundado em 7 de dezembro de 2012 e seu patrão Adilson Flores dos Santos tem como projeto a origem do chimarrão. E o lema, tradição é cultura. Esse é o piquete Aliança Gaúcha. Piquete Aliança Gaúcha passando em frente ao palanque oficial. Piquete Aliança Gaúcha, os seus cavalarianos, cavalarianas, os jovens, trazendo este amor por essa terra que amamos tanto. Passando aqui à frente do palanque oficial. É bom salientar assim a diferença para quem não tem esse conhecimento maior, a diferença do piquete e do CTG, porque temos aqui passando na avenida piquetes e CTG. E todo o piquete tem cavalarianos e o CTG necessariamente não? Bom, basicamente, as diferenças. Olha, essas organizações, isso aí é uma definição que é bastante rígida, pelo que eu sei. Eu não conheço exatamente no estatuto o que seria a quantidade de pessoas e departamentos para conformar um CTG. O que é importante é a gente se dar conta que piquete é justamente uma expressão tirada de uma situação guerreira, em que um grupo destacado de uma tropa, de um exército, faria a função de reconhecimento ou de fustigar as linhas inimigas e retornar. São aqueles pequenos grupos que numa guerra de guerrilhas, como sempre foi a Guerra Gaúcha, em todas as ocasiões, o piquete jogava um papel fundamental estratégico. Hoje nós temos piquetes de cavalarianos, estamos assistindo aqui no desfile, mas temos piquetes artísticos, né? E outros piquetes, né, que desempenham mais ou menos esses papéis, um grupo um pouco menor. Às vezes de empresas. Tem piquetes de empresas, piquete de agremiações futebolísticas, piquetes de famílias, né? São grupos menores, mas nós temos piquetes que são verdadeiros CTGs, né? Eles, sendo de tradições gaúchas, tem departamentos, são grandes, né? Mas mantém a palavra piquete. Deixa eu registrar aqui o tweet do Jonathan Mello. Ele colocou: vó Juvelina, de 87 anos, e eu assistindo o desfile TVE. E aquela hora que toca o hino rio-grandense, o arrepio vem e o coração bate mais forte. Sem Bacana. dúvida. E a gente vê muitas... O Jonathan é um jovem, mas pela foto aqui parece um jovem, mas muitas crianças, né, nesse desfile. Sempre teve essa característica, né? Tem uma coisa muito familiar, assim. E essa gurizada também, já que a gente fala numa representação maior na literatura, enfim, como está presente a criança na descrição da estância, dos trabalhos tradicionais, enfim. E é muito bonito que essa gurizada já esteja presente mais que ali um com os movimento pais, cultural, ele é um movimento social, né? Associativo, né? Associativo. Por isso a família, a mulher, a criança, enfim, estão presentes. E se não fosse assim, porque havia no início, Helena, a ideia de fazer uma espécie de academia rio-grandense, né, onde com 35 e apenas de homens, onde só entraria um novo quando morresse aquele dono daquela cadeira, que era a tese do Glauco Saraiva. Se a tese do Glauco Saraiva fosse vencedora, provavelmente não teríamos esse movimento hoje de massa, né, porque a tese que foi vencedora, que é do Barbosa Lessa e de outros, é a tese do associativismo familiar, do movimento lúdico, né? Aprender através da lúdica. De um movimento que cresceu e hoje tem... Tu falavas há pouco dos outros desfiles lá de Alegrete e Livramento, lá em Santana do Livramento, os maiores desfiles. Hoje está espalhado, em todo o Rio Grande do Sul tem desfiles. Hoje sim, todos o Rio Grande do Sul é feriado aqui no estado, toda semana temos festejos farroupilhas. É o período que os músicos trabalham muito, né? Porque fandangos, bailes, shows, né? Os professores de história, enfim, também trabalham muito, palestras, né? Cursos, oficinas.
em todo o Rio Grande do Sul. É interessante que se faz, no mínimo, uma representação simbólica. Ontem eu estive numa universidade, se faz um mini galpão, é uma coisa quase litúrgica, assim. Ali está a referência durante a Semana Farroupilha, com uma chama ou com alguns elementos simbólicos, em vários lugares, num banco, numa escola, a gente vê isso pelo estado inteiro. E falar em professores de história é um momento que se recupera muito das aulas, que muita gente até não assiste ao longo do ano, da história do Rio Grande do Sul, né, e de tantos, e da participação aí de tanta cultura, de tanta etnia, de todas as etnias. O professor falava antes, é interessante compartilhar, poder falar só rapidamente, que muita gente pensa, o professor deu uma aula há pouco tempo aqui sobre a participação dos negros na charqueada, que não pensa-se que os negros vieram somente para charqueadas, e não é bem isso, não, os negros na história do Rio Grande do Sul. Os negros tiveram presentes na história do Rio Grande do Sul desde o seu início, da fundação do Jesus Maria José, que era um aquartelamento ali onde nasceu o Rio Grande, na cidade de Rio Grande, na ocupação dos campos do norte, de Campos do Viamão, a primeira estância de Tramandaí, Santo Antônio da Patrulha, temos documentos com a presença massiva do negro. Claro que aumentou no período das charqueadas, o volume de negros, nós chegamos a ter quase metade da população de negros aqui no estado. Olha aqui no tweet, o Guilherme Marques diz, eu não gosto do desfile, mas todo ano que eu vejo na TV me dá vontade de ir. E só para completar aqui o que o Guilherme fala, a gente tem informação da Brigada Militar que 10 mil pessoas estiveram ou estão ainda lá na Avenida Edivaldo Pereira Paiva acompanhando o desfile. Vocês estão falando em questão de população, nenhuma ocorrência, tudo tranquilo, um desfile familiar, né, com famílias, com crianças, como nós mesmos falamos, como vocês falaram aí, e a questão de ser mais popular. Né, tem algo muito importante da gente recordar em relação ao que dizia o Quineirim. O Rio Grande do Sul não começa institucionalmente lá no início do século XVIII, porque ele começa antes, é claro, com aqueles gaudérios que não reconheciam uma fronteira que nem os cartógrafos sabiam onde estava, mas também ele começa antes ainda com as nações indígenas, é claro. Mas ele não começa institucionalmente no início do século XVIII, fundado por abolicionistas. E quem fazia o trabalho, quem tocava o motor do país era o braço negro. Por que razão, no início do século XVIII, não teriam vindo negros para as iniciativas de fundação das instituições desse estado, da cidade? Então é um engano que permaneceu durante muito tempo, até a indústria da charqueada, talvez fossem em menos número, mas quem anda pela campanha vê, por exemplo, a valorização do negro campeiro. Se ouve esta expressão, que negro gaúcho aquele, como aquele negro é campeiro, ao ponto que isso me causou uma curiosidade, eu comecei a perguntar para a peonada, para a gente de campanha, quem é mais campeiro? E, invariavelmente, eles respondem que é o negro. Porque o negro estava neste trabalho também do pastoreio, da estância de criação, quando começou. Não só na charqueada, claro que não. Neste final de cobertura aqui, terminando o desfile lá na avenida, lá na Beira Rio, queria só agradecer, mas também pedir para o Demétrio para falar um pouco. Cantos do Sul da Terra, todos os dias, na FM Cultura 107,7. Por favor, um convite aí. O Cantos do Sul da Terra já está aqui no seu 3º ano na FM Cultura, no 107,7. A gente também está em rede com a Federal FM de Pelotas e, claro, que as pessoas podem, como escutam muito, pela internet. Ele é da 1 da tarde às 2, ao vivo, depois ele reprisa de manhã cedinho. Atualmente, com propaganda eleitoral, está às 5h30 da manhã, mas o horário de reprise é 6 horas da manhã, inclusive sábados e domingos, as reprises. E a gente fala de um conceito de sul, esse Sou do Sul, que engloba todo o sul do continente como algo comum, como uma cultura e uma história compartilhada. É um programa construído por todo mundo que escuta e que tem nos dado o prazer de compartilhar esse conceito. Eu espero que as pessoas que não o conhecem comecem a escutar a partir de agora. Tá certo. E professor Quineirim, o senhor nos deu uma aula, como sempre, né? Aqui nessas manhãs de 20 de setembro, mas queremos mais e queremos... O senhor trouxe muitos livros, se o senhor pudesse falar um pouco de referências. Estou sempre à disposição, né? Eu sou um servidor público do Estado do Rio Grande do Sul, sempre à disposição da comunidade para compartilhar e socializar aquilo que a gente sabe. Terça-feira, à tarde, estarei no auditório dos Correios, no projeto Correios Negros, falando mais uma vez
sobre a contribuição do povo negro para a construção não só da história, mas dessa identidade do gaúcho, né? Então, eu estou sempre à disposição, né? Liguem para o IGTF, Fundação Instituto Gaúcho Tradição e Folclore, gratuitamente a gente vem fazendo essas palestras, mas gostaria de finalizar com algumas indicações bibliográficas aqui como professor. Para entender melhor a Guerra Farroupilha, indico aqui, né, do Modelo Político dos Farrapos, do professor Moacir Flores, tá? Também, né, a História Regional da Infâmia, é de um jornalista, mas tem muito documento histórico, ele fez uma boa pesquisa histórica, o Juremir Machado, tá? E para discutir essa questão da identidade, do ser ou não ser gaúcho, nós temos o livro O Gaúcho, né, um livrinho pequeno, mas muito interessante, do Carlos Reverbel, que era um jornalista também. Neste livro, RS, Cultura e Ideologia, né, nós temos excelentes textos. Eu indico aqui dentro um texto do Sérgio Gonzaga sobre o gaúcho real e o gaúcho mítico. Né? E, por último, de um jornalista também, Vitor Neck, Mídia e Identidade Gaúcha, que discutiu essas questões que falamos hoje aqui na transmissão do desfile tradicional e o temático. E tem mais esse da Vera Deise, que o senhor mesmo falou hoje. Sobre a questão, né, dos lanceiros negros, recentemente lançado, né, a jornalista Vera Deise, os lanceiros negros na Guerra Farroupilha. E talvez, professor, com licença, talvez também o Rubem Oliven com a parte O Todo fosse uma importante leitura para essa discussão. Boa lembrança, Demetrio. A parte O Todo discute até que ponto nós somos nacionais e somos regionais, do Rubem Oliven. Muito obrigada mais uma vez pela parceria aqui. Nós agradecemos, é claro, a parceria de você, telespectador, por acompanhar mais uma vez a TVE, né, trabalhando nessa transmissão do 20 de setembro, nesse momento tão importante para a cultura do nosso estado. Lhe desejamos uma boa tarde agora e até uma próxima. Como aurora